Se a sua casa está em guerra por dentro, se existe um peso que ninguém consegue explicar, e se você sente que o inimigo tem tentado roubar a paz do seu lar, não saia desta oração, porque o que Deus pode fazer nesta madrugada é maior do que tudo aquilo que tentou ferir a sua família. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente. Tiago 1:5. Nesta madrugada, o Senhor está nos chamando para um lugar de discernimento. Há batalhas que não aparecem aos olhos, mas consomem por dentro. Há casas em que as paredes continuam de pé, mas emocionalmente muita coisa já está abalada. Há famílias que seguem vivendo juntas, mas carregando silenciosamente tensões, mágoas, desgastes e um cansaço que parece não ter explicação. E é exatamente nesses cenários que precisamos parar de olhar apenas para o visível e começar a buscar sabedoria do alto. Nem tudo o que acontece dentro de um lar é apenas natural. Nem toda confusão nasce apenas de personalidade. Nem todo desgaste é apenas fruto da rotina. Muitas vezes, existe uma guerra invisível tentando enfraquecer o ambiente, roubar a comunhão, esfriar a oração e desgastar os vínculos aos poucos. Por isso, nesta madrugada, nós não queremos reagir apenas pelo impulso, nós queremos discernir, queremos enxergar com os olhos do Espírito, queremos ouvir a voz de Deus antes de qualquer reação precipitada. Talvez você esteja cansado de ver sempre os mesmos ciclos. Talvez já tenha tentado conversar, explicar, relevar, suportar e até chorar em silêncio. Talvez a sua alma esteja exausta por ver a sua casa tão diferente daquilo que você sonhou. Mas ouça isso com fé. Deus ainda visita lares feridos. Deus ainda entra em ambientes pesados. Deus ainda quebra opressões invisíveis. Deus ainda restaura o que parecia emocionalmente gasto demais para voltar a florescer. Hoje, o céu quer trazer luz para onde houve confusão, quer trazer calma para onde houve tensão, quer trazer sabedoria para onde houve reação sem direção. O Senhor não perdeu o controle da sua casa, Ele não se esqueceu do seu lar, e se você continuar até o fim, esta madrugada pode marcar um recomeço espiritual dentro da sua família. Se você crê que Deus pode visitar a sua casa nesta madrugada, inscreva-se no canal Despertar com Jesus e escreva nos comentários: Senhor, derrama sabedoria sobre o meu lar. O que o inimigo mais quer não é apenas atacar pessoas, mas enfraquecer a unidade. Porque ele sabe que, quando a paz se rompe dentro da casa, muitas outras áreas começam a adoecer. Toda casa dividida contra si mesma ficará em ruínas. Lucas 11:17. Há divisões que não começam com grandes explosões. Elas começam pequenas, começam num acúmulo de palavras mal resolvidas, começam em respostas duras, começam no orgulho que impede um pedido de perdão, começam na mágoa guardada, no silêncio pesado, na frieza que vai crescendo aos poucos. E quando essas coisas não são tratadas, aquilo que parecia simples se transforma em um ambiente cansado, sufocante e emocionalmente desgastado. O inimigo da nossa alma sabe o poder de uma casa unida. Ele sabe que quando uma família ora, ele perde espaço. Ele sabe que quando um lar decide honrar a presença de Deus, as trevas recuam. Ele sabe que quando existe humildade, perdão, mansidão e temor ao Senhor dentro de casa, o ambiente se fortalece espiritualmente. Por isso ele tenta exatamente o contrário: semear irritação, alimentar interpretações erradas, aumentar pequenas falhas, transformar desconfortos em feridas profundas e fazer com que a paz pareça impossível. Mas nesta madrugada, nós nos levantamos em oração para declarar que a confusão não terá a última palavra, o desentendimento não terá a última palavra, o orgulho não terá a última palavra. Jesus ainda reina sobre a nossa casa.
Jesus ainda é poderoso para quebrar ciclos repetidos de desgaste. Jesus ainda pode transformar a atmosfera de um lar. Talvez você tenha se acostumado a pensar que certas coisas não mudam mais. Talvez você tenha normalizado o ambiente pesado. Talvez tenha aprendido a conviver com a tensão como se ela fosse parte permanente da rotina. Mas o Espírito Santo está dizendo nesta madrugada: não aceite como normal aquilo que Deus quer curar. Não aceite como definitivo aquilo que o céu ainda pode restaurar. Ainda há poder no nome de Jesus para visitar a sua família. Ainda há graça para renovar a convivência. Ainda há sabedoria para reconstruir o que foi abalado. Se esta palavra está falando com o seu coração, deixe o seu like e comente com fé: a paz de Cristo vai reinar na minha casa. Talvez a sua casa não precise apenas de mais conversas. Talvez ela precise, acima de tudo, de cura no coração das pessoas que vivem nela. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Salmo 133, 1. Muitos lares estão cansados, não porque deixaram de amar completamente, mas porque foram feridos profundamente. Há casas onde ainda existe amor, mas ele está abafado pelo cansaço, pela frustração, pela falta de escuta, pelos traumas não tratados e pela sobrecarga emocional. Há pessoas que respondem com dureza porque estão esgotadas por dentro. Há pessoas que se afastam porque não sabem mais como lidar com a própria dor. Há pessoas que se calam não por indiferença, mas porque já choraram tanto no secreto que não conseguem mais explicar o que sentem. E é aqui que Jesus entra, porque só Ele alcança as partes da alma que ninguém consegue tocar. Só Ele entende a lágrima escondida, o ressentimento calado, a exaustão acumulada e o peso de quem está tentando permanecer de pé em meio ao desgaste. Só Ele sabe o que aconteceu dentro do coração de cada pessoa da sua casa, e por isso, só Ele pode curar na raiz. Nesta madrugada, o Senhor quer tratar não apenas o ambiente, mas o interior. Quer sarar feridas antigas, quer quebrar resistências emocionais, quer visitar áreas profundas que foram fechadas por causa de decepções, discussões, rejeições ou experiências dolorosas demais. Deus não quer apenas melhorar o clima da sua casa, Ele quer gerar restauração de verdade, quer produzir quebrantamento onde houve dureza, quer levantar compaixão onde houve frieza, quer devolver sensibilidade onde o coração foi endurecendo. Talvez você esteja orando por alguém da sua família que mudou muito. Talvez você veja distância, irritação, silêncio ou frieza e não saiba como alcançar essa pessoa. Continue intercedendo, porque Deus alcança onde você não alcança. Ele entra em lugares que a sua voz não consegue entrar. Ele toca onde o seu argumento não consegue tocar. E quando Deus toca o coração, até aquilo que parecia impossível começa a ceder. Não desista da sua casa. Não desista daquilo que Deus ainda pode fazer. Há curas que começam na madrugada. Há milagres que começam no secreto. Há restaurações que nascem em oração antes de aparecerem no visível. Se você está recebendo essa palavra com fé, compartilhe este vídeo com alguém da sua família e escreva: Deus está curando o meu lar. Se existe resistência toda vez que alguém tenta buscar a Deus dentro da sua casa, isso pode ser a prova de que o altar do seu lar é mais importante do que você imagina. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Quantas vezes parece fácil reunir a casa para tantas coisas, menos para orar? Há tempo para distrações, compromissos, preocupações, tarefas e conversas aleatórias. Mas quando chega o momento de parar diante do Senhor, parece surgir peso, cansaço, distração, adiamento e até desânimo. Isso não deve ser tratado como algo pequeno. Existe uma batalha contra a vida espiritual do lar. O inimigo sabe que uma casa que ora é uma casa mais forte. Ele sabe que um lar que honra a palavra de Deus se torna menos vulnerável à divisão. Ele sabe que quando Jesus é convidado para o centro da rotina,
a atmosfera muda. Por isso, tantas vezes, tudo parece difícil justamente naquilo que pode transformar o ambiente. Mas hoje, nesta madrugada, Deus está chamando o seu lar de volta para o altar. Não espere o cenário perfeito para começar. Não espere todos estarem prontos para dar o primeiro passo. Comece com o que você tem. Comece com uma oração sincera. Comece com alguns minutos de busca. Comece com um coração rendido, porque o céu honra começos verdadeiros. Talvez a sua casa ainda não esteja vivendo aquilo que você gostaria. Talvez ainda existam conflitos, distâncias e pesos, mas isso não significa que Deus não esteja operando. Muitas vezes, a mudança começa em um coração que decide parar de alimentar a tensão. Começa em alguém que escolhe orar antes de responder. Começa em uma pessoa que resolve proteger a paz em vez de vencer uma discussão. Começa em alguém que diz: Senhor, mesmo que eu não veja tudo mudando agora, eu consagro o meu lar a Ti. E quando uma casa começa a ser colocada diante de Deus com sinceridade, o ambiente espiritual já começa a se mover. Se você quer consagrar sua casa ao Senhor nesta madrugada, inscreva-se no canal e comente: Minha casa pertence a Jesus. Talvez ninguém saiba o tamanho da guerra que você tem enfrentado dentro de casa, mas Deus sabe. E nesta madrugada, Ele está entrando onde ninguém mais conseguiu entrar. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Salmo 29:11. Agora é tempo de entregar tudo ao Senhor. Entregar os relacionamentos abalados, entregar as palavras que feriram, entregar os silêncios que pesam, entregar os cansaços emocionais, os ressentimentos guardados, os medos escondidos e toda a guerra invisível que tentou se instalar no ambiente da sua casa. Deus não se perde no caos. Ele não se confunde diante do que parece sem saída. Ele continua sendo poderoso para restaurar o que ninguém mais consegue consertar. Nesta madrugada, nós declaramos que o nome de Jesus tem autoridade sobre o nosso lar. Declaramos que a paz de Cristo é maior do que toda a confusão. Declaramos que a sabedoria do alto vai guiar as nossas decisões. Declaramos que o Espírito Santo vai trazer domínio próprio para as conversas difíceis, humildade para pedir perdão, graça para recomeçar e discernimento para vencer toda a armadilha espiritual. Que o Senhor visite agora os casamentos feridos, os pais preocupados, os filhos abatidos, os ambientes pesados, os corações cansados e as famílias que estão lutando em silêncio. Que Ele quebre todo ciclo de divisão. Que Ele repreenda toda a opressão no ambiente. Que Ele devolva honra, mansidão, respeito, comunhão e paz. Que a oração volte a subir dentro da casa. Que o amor volte a respirar. Que a esperança volte a florescer. Que Jesus volte a ser reconhecido no centro de tudo. Pai amado, visita cada lar representado nesta oração. Entra onde existe tensão e derrama Tua paz. Entra onde existe desgaste e traz Tua restauração. Entra onde existe dor e derrama o Teu bálsamo. Dá sabedoria, unidade, proteção espiritual e direção para cada família. Fortalece os que estão cansados, cura os relacionamentos feridos, faz da nossa casa um lugar marcado pela Tua presença. E que o nome de Jesus reine sobre o nosso lar hoje, nesta madrugada e em todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração com fé, escreva agora nos comentários: Paz no meu lar. E se esta mensagem falou com você, deixe o like, compartilhe com alguém que precisa dessa oração e inscreva-se no canal Despertar com Jesus.